Aqui está o fato número 50 sobre dinheiro. A libra esterlina tem mais de 1000 anos. Na verdade, é a moeda mais antiga ainda em uso contínuo hoje em dia. Originada no período anglo-saxão há 1200 anos, ela evoluiu do penny de prata esterlina, lançado em 760 d.C., provavelmente pelo número 49, o penny por muito tempo custou mais do que valia. A Casa da Moeda dos Estados Unidos da América produzia o penny com prejuízo quando sua suspensão foi formalizada. Produzir cada penny custa 3,69 centavos, somando material e mão de obra. Número 48. Dinheiro é imundo, não só pela influência corruptora na alma humana, mas também por ser literalmente sujo. Além dos vestígios de cocaína deixados pelos caras de Wall Street nos anos 80, notas de dólar em Nova York têm outro problema. Um estudo de 2014 revelou que possuem mais de 3.000 tipos de bactérias. Isso inclui cepas assustadoras e resistentes a medicamentos que você não quer no seu corpo. Número 47. O Zimbábue teve uma nota de 100 trilhões. A hiperinflação é real e o Zimbábue teve um caso lendário disso. Ela foi lançada em janeiro de 2009 após o colapso econômico, que elevou muito os preços dos bens de consumo. A Casa da Moeda do Zimbábue criou moedas de valores cada vez maiores, já que o país melhorou muito. Essas notas bancárias estão realmente dando lucro. As pessoas geralmente compram as notas malucas de 100 trilhões como souvenir único. Existe uma moeda dos Estados Unidos da América ilegal de possuir, a Double Eagle de 1933, uma das mais raras. Ela tem 90% ouro e 10% cobre e foi produzida em quantidade muito limitada na Grande Depressão, mas nunca circulou publicamente. O governo ordenou que todas, exceto 2, fossem derretidas. 20 foram roubadas, 9 achadas e destruídas, sobrando só 13. Só podemos supor que, se você pegasse as 13, teria algum superpoder. O serviço secreto ainda as caça e, ao adquiri-las privadamente, você viola a Lei 45. Em 2018, a Samsung acidentalmente tornou 2.000 funcionários multimilionários. O incidente do dedo gordo de 2018 foi uma catástrofe. A Samsung Corretora, o braço de negociações da gigante de tecnologia, cometeu um grande erro ao emitir dividendos em ações para 2.000 funcionários coreanos. Eles emitiram, por engano, 28 bilhões de ações cada uma a cerca de 1.000 won coreanos, totalizando mais de 100 bilhões, 30 vezes o valor de mercado da empresa. O problema foi corrigido depois, mas fez as ações da Samsung despencarem. 11 número 44. Uma fortuna em Bitcoin está escondida em um aterro no país de Gales. James Howells, engenheiro galês, cometeu um erro que provavelmente o assombra diariamente. Ele acidentalmente deu à namorada um disco rígido com sua carteira de Bitcoin que ela jogou no lixo. O saldo da carteira é de cerca de 751 milhões. Está enterrado sob toneladas de lixo no aterro sanitário de Newport, depois que o Tribunal Superior Local decidiu que James não tinha esperança de encontrá-lo novamente. Se você tem uma pá e tempo livre, dizem que o país de Gales está ótimo nesta época. Número 43, existe um símbolo secreto que une quase todo o dinheiro em papel no mundo inteiro. O símbolo é chamado de Constelação de Orion, um padrão de símbolos baseado na constelação de Orion. Padronizou-se com os avanços da tecnologia de computadores em 1996. Não, isso não é Illuminati ou Nova Ordem Mundial, mas um padrão que ajuda softwares de imagem a reconhecer esses documentos digitais. Serve principalmente para evitar o uso desse software em falsificações. Número 42. Poucas moedas foram tão azaradas quanto o pengo húngaro, criado em 1º de janeiro de 1927. Ela não duraria 20 anos. A hiperinflação a tornou completamente sem valor, assim como aconteceu no Zimbábue quando a hiperinflação atingiu a Hungria no final da Segunda Guerra Mundial. Cédulas de trilhões passaram a ser impressas rapidamente. A última nota do pengo já produzida foi de um sextilhão deles, tornando-se o pior caso de hiperinflação da história da humanidade. Número 41. As moedas NEMI tornam o dinheiro bem inútil. Este é um subconjunto específico de criptomoedas que são baseadas em memes da internet ou outros conceitos duvidosamente engraçados online. Exemplos infames incluem Dogecoin, Pepe Bonk Rock
e a moeda Rugpoi, baseada no meme Hacktua. E claro, quem poderia esquecer Monkey D's? Coisas assim talvez sejam o motivo pelo qual os alienígenas não nos visitam. Talvez você nunca tenha ouvido falar da moeda mais forte do mundo. Não é dólar americano, libra esterlina ou euro, e sim o dinar do Kuwait. A riqueza do petróleo do Kuwait e o controle governamental da inflação fortalecem sua posição internacional, tornando sua moeda uma das mais estáveis do mundo. Número 39. Os nazistas tentaram usar a hiperinflação como uma arma. É compreensível que um dos governos mais malignos da história tenha usado a ameaça da hiperinflação contra seus inimigos. Mas se você puder acreditar, vai piorar ainda mais. A Operação Bernhard consistia em falsificar libras esterlinas e distribuí-las na Inglaterra para desvalorizá-las. E o que tornava esse plano particularmente diabólico? Eles forçaram prisioneiros de campos de concentração a fabricar o dinheiro falso. As pedras de centeio 38 são a moeda mais incômoda do mundo. Sim, ainda mais inconveniente que esperma de macaco, acredite se quiser. Isso porque esse dinheiro antigo bizarro era literalmente um pedaço gigante e circular de calcário com um buraco no meio. Quando dizemos gigante, falamos de algo fisicamente maior que uma pessoa. Seria muito difícil colocar isso na carteira. Usado pelo povo APISI da Micronésia, seu funcionamento era bem diferente do dinheiro. Hoje as pedras continuam no mesmo local. Quando a propriedade era transferida, isso era incluído na história oral da região, conferindo prestígio ao novo dono. Número 37, em Hong Kong, um ator pode secretamente controlar o mercado de ações. Ok, bem, isso é uma pequena simplificação. O efeito Qinghai foi uma profecia autorrealizável que impactou várias vezes a Bolsa de Hong Kong desde 1992. O ator Adam Chang interpretou um vilão chamado Qinghai no drama financeiro A Ganância do Homem, cuja cena de morte brutal foi vista por alguns como uma maldição sobre o próprio mercado de ações. Desde então, alguns corretores de ações observaram um fenômeno bizarro. Sempre que um novo programa com Adam Chang estreia, o mercado de ações de Hong Kong cai sem explicação. Chang é mesmo prejudicial ao índice de ações? Provavelmente não, mas é um exemplo perfeito de como investir no mercado de ações muitas vezes é muito mais um jogo de apostas supersticiosas do que qualquer tipo de ciência exata. Número 36. Algumas adolescentes quase desmaiaram. Um banco no Japão. Não se trata de 3 jovens assaltantes tentando financiar um grupo idol de J-pop com dinheiro roubado. Referimos-nos à corrida bancária do Toyokaba Shinken. Em dezembro de 1973, 3 adolescentes conversavam sobre carreiras futuras a caminho da escola. Uma delas brincou: "O banco Shinken é perigoso?", questionando se seria arriscado trabalhar lá se houvesse um assalto. Mas isso rapidamente saiu do controle quando foi interpretado como: "O banco Shinken é um lugar perigoso para guardar seu dinheiro". O boato se espalhou rapidamente e virou a crença de que o banco estava prestes a falir, causando uma corrida bancária. As pessoas entraram em pânico e sacaram dinheiro, com cerca de 5.000 clientes envolvidos nessa situação. Número 35, a nota bancária falsa da Índia estava aqui para provocar políticos. Desde 2007, a organização não governamental anticorrupção Quinto Pilar na Índia imprime notas bancárias falsas de brincadeira inspiradas na nota de 50 rúpias, exceto que essas notas tinham um grande zero estampado nelas. Por quê? Essas notas foram feitas para serem dadas como subornos falsos a políticos corruptos, como forma de protesto e zombaria. Esses funcionários eleitos vendendo sua influência por dinheiro. Número 34. Em contraste, os Estados Unidos pensaram em criar uma moeda de $1 trilhão em 2011, durante a crise do teto da dívida dos Estados Unidos. Uma ideia inusitada sugeriu criar uma moeda de platina de $1 trilhão para driblar o teto da dívida do país. O economista Paul Krugman apoiou a ideia controversa, afirmando que quem discordava só se incomodava por revelar o dinheiro como invenção social. Mas a ideia foi oficialmente rejeitada pelo Federal Reserve em 2013, embora tenha sido proposta novamente algumas vezes na década e pouco desde então. O Reino Unido possui uma nota de 100 milhões chamada Titan, devido ao seu valor extremamente alto. Essa nota não circulante foi criada para respaldar o valor das notas escocesas e norte-irlandesas, criando uma ligação entre elas e a moeda. Emitidas na Inglaterra e no país de Gales, todas elas estão guardadas juntas no cofre do Banco da Inglaterra. Mas olha,
Se alguém planeja montar uma equipe de assalto estilo 11 homens e um segredo para ir lá pegar essas notas, quem somos nós para tentar impedir você? Número 32. O dinheiro do inferno chinês mantém os mortos fora das dívidas. Este é um tipo de papel Joss, um papel cerimonial de incenso usado nas práticas de culto aos ancestrais chineses, feito para parecer dinheiro moderno. Eles são queimados em respeito para manter familiares falecidos solventes após a morte. No entanto, se por acaso você conseguir algum dinheiro do inferno, certifique-se de não entregá-lo a pessoas vivas. Na China, isso é visto como um insulto grave, até uma ameaça de morte, como dizer: você vai precisar desse dinheiro depois que eu te matar. 31. Em 1997, o Congo furou todas as suas cédulas, não apenas por diversão. Antes, eles sofreram sob a ditadura totalitária de Joseph Mobutu, cuja aprovação nacional era tão baixa quanto a de herpes genital. Após a saída de Mobutu, trocar toda a moeda rapidamente foi difícil. Mas ninguém queria ver o rosto dele ao fazer transações nesse período. Qual foi a solução? Eles fizeram um furo bem no meio de todo o dinheiro, removendo o rosto de Mobutu das notas, até que pudessem imprimir novas cédulas número 30. Nos anos 1920, alemães usaram formas criativas para gastar seu dinheiro inútil. A Primeira Guerra Mundial foi economicamente devastadora para a Alemanha, criando nosso velho conhecido, a hiperinflação, e também preparando o terreno para que um demagogo como Hitler chegasse ao poder. Antes que um homem de bigode ridículo tentasse exterminar raças e sexualidades, os alemães comuns eram muito ricos. Esse dinheiro já não valia quase nada. Mas como era um povo industrioso, algumas pessoas usaram seu dinheiro sem valor como papel de parede, outras deram para os filhos brincarem como brinquedo. Dado que o marco alemão valia menos que um post-it hoje, não podemos culpá-los por isso. O scrip manteve pessoas vivas na Grande Depressão. Scrip é qualquer substituto de moeda, como vales ou moedas de madeira usadas por trabalhadores nas plantações do sul dos Estados Unidos da América. Na Grande Depressão, diversas comunidades criaram scrip para distribuir aos trabalhadores americanos. Quando a impressão de moeda era insuficiente, o scrip tinha uso limitado para garantir circulação e evitar acumulação que trava a economia. Talvez o mundo fosse melhor se bilionários tivessem que gastar seu dinheiro de verdade. O ex-ministro das Finanças do Afeganistão, número 28, virou motorista de Uber. Khalid Payenda já teve um ótimo emprego, gerindo um tesouro de mais de 6 bilhões. Mas quando ele soube que os militares dos Estados Unidos da América estavam se retirando do país em 2022, ele decidiu que provavelmente era melhor ir embora, como o Talibã inevitavelmente retomaria o país. Desde que se mudou para os Estados Unidos da América, sua vida não tem sido tão glamurosa. Agora ele dirige um Uber em Washington, Distrito de Colômbia, ganhando $150 por sessões de trabalho de 6 horas. Ei, é tudo sobre a correria. 27. O dinheiro dos Estados Unidos da América já foi usado diretamente para te ameaçar? Atualmente, as notas americanas trazem o lema "Em Deus nós confiamos". No século XVIII, o dinheiro colonial era muito mais hardcore, enquanto o país recém-nascido ainda se firmava. Algumas notas, em vez disso, traziam um slogan que dizia "Falsificar é morte", porque falsificação era, na época, um crime punido com a morte. Número 26. Pablo Escobar gastou 2.500 em elásticos, e o que isso tem a ver com dinheiro? Por isso, ele gastava tanto em elásticos, como o rei da cocaína. Escobar só mexia com dinheiro vivo, típico dos traficantes. No auge de sua riqueza, ele ganhava tanto que precisava comprar elásticos para juntar o dinheiro. A ostentação e a Pablo Escobar no nível 25. Uma das moedas mais valiosas do mundo é também uma das maiores, a Grande Folha de Bordo do Canadá. Esta é uma moeda canadense gigante de 1 milhão com o rosto da Rainha Elizabeth. Ela é feita de ouro 9.999, um dos ouros mais puros do mundo, e pesa 220 libras. Apesar de a moeda ter um valor de face de 1 milhão, o valor real da moeda é de 12 milhões. Ótimo, se você descobrir como carregar isso. Número 24, rasgar dinheiro australiano ao meio também tem valor. Na verdade, existem algumas regras bem específicas sobre isso. Se 50% da nota estiver faltando, a nota vale metade do seu valor original. Se você rasgar uma nota de 100 ao meio, terá 50. O dinheiro só não vale nada se sobrar menos de 80. Número 23. Muito dinheiro não é vegano. A diferença entre vegetarianos e veganos
é que os veganos não usam nada que envolva subprodutos de origem animal. Assim, muitos veganos não podem usar certos papéis moeda da Grã-Bretanha e Austrália. Isso porque esse dinheiro, como o de mais de 22 países, é feito com sebo bovino, número 22, Harvard poderia pagar os estudos de todos os seus alunos. Esta renomada Universidade de Massachusetts possui um fundo patrimonial de 519 bilhões, o que levou muitos a fazerem contas. Mesmo cobrindo mensalidade, moradia e alimentação dos 6.700 alunos, o fundo patrimonial ainda teria 323 bilhões sobrando. Eles não querem. Número 21. Menos de um terço dos adultos nos Estados Unidos da América passa em teste básico de alfabetização financeira. A Fundação FINRA fez um estudo nacional sobre finanças. Como parte disso, eles aplicaram um questionário de 7 perguntas sobre conceitos financeiros básicos a uma amostra representativa de adultos americanos, e apenas 27% passaram. Notas diferentes possuem tempos de vida úteis distintos. Cada nota diferente dos Estados Unidos da América tem seu próprio tempo de vida útil, e vamos listá-las aqui rapidamente. Notas de 1 duram 66 anos, de 5, 47 anos, de 10, 53 anos, de 20, 78 anos, de 50, 122 anos e de 100, 229 anos. Mas nenhuma dura mais que um fim de semana nas nossas contas. Número 19. É preciso dobrar uma nota de $1 4.000 vezes para rasgá-la. O Departamento de Gravura e Impressão confirmou que uma nota de $1 só rasga após ser dobrada 4.000 vezes para frente e para trás. Por que são tão duráveis? Porque não são de papel, mas de 25% linho e 75% algodão, elas duram muito mais que pessoas, que rasgam ao serem dobradas 4 vezes. Número 18. O icônico símbolo do dólar foi usado pela primeira vez em 1785. Apesar de ser um símbolo bastante onipresente hoje em dia, ele tem menos de 400 anos. É amplamente acreditado que o símbolo se originou das letras peso espanhol, representando um peso espanhol, com as letras gradualmente se sobrepondo até se transformar no distinto símbolo do cifrão. Hoje sabemos o número 17, há muitas notas de 2 por aí. É a moeda mais rara dos Estados Unidos da América e, como centavo, não é mais fabricada. Ainda há 16 bilhões dessas notas em circulação. Um estranho folclore surgiu sobre a ideia de que ela seria um mau presságio. Quando esses crentes acham a nota de 2, arrancam o canto para quebrar a maldição e inutilizar a nota. Perder $2 é realmente azar. Número 16. Há caixas eletrônicos em todos os continentes. Sim, até a Antártica entra nisso, pois há um caixa eletrônico na estação McMurdo. Nas terras geladas e na Ilha de Páscoa não dá para escapar do dinheiro. Número 15. Os Cavaleiros Templários geriram alguns dos primeiros bancos durante as Cruzadas há quase 1000 anos. Eles mantinham fortalezas no Oriente Médio para proteger peregrinos cristãos. Como transportar muito ouro nessas peregrinações era arriscado, os cavaleiros permitiam que você deixasse o ouro em suas fortalezas. Eles te davam uma carta de crédito para resgatar o dinheiro em outra fortaleza dos templários no caminho. Esses serviços deixaram os templários tão ricos que o Vaticano ficou apreensivo. O Papa ordenou que os templários fossem executados como resultado. O que, podemos imaginar, causou uma tremenda corrida bancária. Número 14. Só 8% do dinheiro mundial é físico. Isso assusta, não? No nosso mundo de bancos online, a maior parte do dinheiro global é apenas dados em discos rígidos. Isso tudo realmente faz você pensar que os governos do mundo deveriam talvez investir um pouco mais pesado em cibersegurança. Número 13. A TSA está nos roubando na cara dura, através do troco esquecido. Em 13 anos, a TSA arrecadou mais de 10 milhões em troco esquecido nas áreas de checagem dos aeroportos. Essas moedas vão para um fundo especial que supostamente aumenta a segurança. Mas muitos questionam se isso só serve para melhorar o conforto nas salas de descanso da TSA, em 12º lugar da nossa lista. Empilhar notas de $1 até 1 milha resultaria em 145 milhões, provavelmente não o uso mais responsável do seu dinheiro. O dinheiro dos Estados Unidos da América possui fios de segurança para evitar falsificações. São fios reativos à ultravioleta entrelaçados no tecido das notas que brilham em cores diferentes conforme o valor.
Use uma luz ultravioleta se tiver e observe. Notas de 5 têm fios azuis, de 10 fios laranja, de 20 fios verdes, de 50 fios amarelos e de 10, 0 fios rosas. Como um número 10 caro e colorido, tipo um arco-íris. O governo dos Estados Unidos já aceitou selos postais como dinheiro durante a Guerra Civil. As moedas ainda eram a moeda do dia, e as pessoas não estavam dispostas a se desfazer delas, porque, bem, em tempos de guerra, o metal é valioso. O governo resolveu o problema criando uma lei temporária que autorizava o uso de selos postais dos Estados Unidos da América como moeda. O problema é que isso causou escassez de selos. É difícil vencer com o governo. Você sabia que a história do número 9 envolve dinheiro comestível e uma das moedas mais antigas do mundo? O sal é essencial como tempero e para conservar alimentos. O sal está tão ligado ao dinheiro que a palavra salário vem do latim salarium, que significa o dinheiro dado aos soldados romanos para comprar sal. Havia também a bola de açafrão da terra, usada como moeda nas Ilhas Salomão. E, claro, o cacau, os deliciosos grãos de chocolate no México e América Central. Mas achamos que o nosso favorito absoluto é o Parmigiano Reggiano. Usado como moeda e até como garantia bancária na Itália, tem que garantir esse queijo número 8. Peles de animais também foram historicamente uma base da moeda. Peles de castor e couros de cervo foram fundamentais no comércio entre primeiras nações e europeus nos anos 1700. Por isso, alguns chamam dólares de bucks. Séculos antes, na Rússia e Finlândia medievais, peles de esquilo eram usadas como moeda, assim como os bucks. O legado permanece. A palavra finlandesa para dinheiro, raha, originalmente se referia à pele de esquilo. Está tudo conectado. Número 7. O dólar da água benta é uma das moedas comemorativas mais estranhas. Em 2007, Palau lançou dólares de prata com a Virgem Maria em edição limitada. Cada uma contém um frasco de água benta retirada de uma gruta em Lourdes, França, onde a Virgem Maria teria sido vista. Há 150 anos a moeda tinha as palavras Ave Maria Senhor, um presente especial para os fãs da Virgem Maria. Vamos para o número 6. A economia global já foi dependente de pombos. Antes das redes de telégrafos serem instaladas pela Europa, os pombos-correio eram fundamentais para transportar atualizações do mercado, notícias financeiras, taxas de câmbio e preços das ações. Eles eram mais rápidos e precisos que os trens da época, o que traz certo romantismo. Viveríamos em um mundo melhor se você pudesse enviar suas intenções de compra de ações, muitas vezes por meio de um pombo-correio, em vez de simplesmente abrir o aplicativo Robinhood. Número 5. Sabe aquele cheiro metálico estranho que você sente depois de mexer em moedas soltas? Não são as moedas, é você. Os olhos da sua pele reagem com o metal e se decompõem em compostos que dão esse cheiro único. Ao cheirar uma moeda, lembre-se que está inalando suor e olhos de outras pessoas. Apple Pay ficou mais atraente. Número 4. 50 bilhões de notas do Banco Imobiliário são impressos anualmente. De certa forma, é o que mais separa famílias felizes além do dinheiro. Número 3. Há 182 moedas oficiais no mundo. E não estamos incluindo moedas meme de cripto, senão seriam milhares e quase todas sem valor. Número 2. Na verdade, existem vários bons motivos para haver ranhuras nas bordas das moedas, principalmente porque o padrão de ranhuras distinto torna as moedas mais difíceis de falsificar, assim como as medidas anti-falsificação do dinheiro de papel que mencionamos antes. As ranhuras também dão às moedas uma sensação tátil que remete ao peso clássico das moedas antigas, quando as pessoas faziam cortes manuais nas bordas das moedas para mostrar sua autenticidade. E para os amantes de truques de bar por aí, as ranhuras e as moedas são o que lhes dá a capacidade de girar corretamente no ar quando você joga uma moeda para cima. Só por isso já vale a pena. Primeiro, as pessoas inicialmente não queriam colocar rostos de presidentes ou outras pessoas famosas em suas moedas nos Estados Unidos. Inicialmente, todas elas teriam símbolos mais abstratos da América, como a Lady Liberty e a águia careca. Isso ocorria porque as moedas britânicas tinham os rostos dos monarcas e os Estados Unidos, recém-independentes, não queriam repetir esses erros. Ah, se eles nos vissem agora. Quer saber sobre dinheiro? Por que não descobrir por que você não quer ganhar mais de 75 mil ou ver isso aqui?